Boa noite a todos. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Queridos, quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, apenas alguns versos. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31 ao 39. Vamos nessa noite tão bonita, tão carregada de emoções, de muita alegria, vamos também meditar pensando nas recordações da cruz. Recordações da cruz. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31. Diz assim o texto da palavra de Deus, diz assim as Escrituras Sagradas. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nesse momento em que nos chegamos diante da Tua Palavra mais uma vez, porque nos chegamos a ela através das canções e das homenagens, orações e leituras desta noite, mais uma vez diante da Tua Palavra, Senhor, com muito temor e tremor, nos colocamos na dependência do Espírito Santo. Vem ministrar, Senhor, esta palavra, que ela venha ao encontro de nosso coração, que fale profundamente, Senhor. Salva vidas nesta noite para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, meus queridos amigos e visitantes que nos honram com a sua presença no culto, no templo nesta noite, nós estamos diante de um texto em que o início desse capítulo, que trata de muitos assuntos, é o capítulo que nos apresenta o Espírito Santo na teologia paulina. Ele nos apresenta a intercessão do Espírito Santo, apresenta o Espírito Santo como aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele apresenta então uma nova visão, um novo jeito de ver, de conviver, de expectar as tribulações, as dificuldades e os obstáculos que se agigantam à nossa frente. Porém também esse capítulo, e principalmente essa parte final do capítulo de Romanos, tem uma forte conotação com as lembranças do maior acontecimento da história da humanidade. E o maior acontecimento da humanidade é aquele que divide a história, aquele que transcende, aquele acontecimento único que unicamente, desculpe a redundância, pastor,
claro, esse acontecimento que apenas o cristianismo se apercebe, se conecta e se irmana, é o acontecimento que se deu ali no Calvário, a cruz de Cristo. Ali na cruz, a humanidade representada em Cristo, ali na cruz, os eleitos, corrigindo, os eleitos representados em Cristo, ali na cruz tem, enfim, sentido para a sua existência. Na cruz, a compreensão do plano de Deus. A cruz, então, é um grande divisor de água, divisor da história. Isso é importante falar nesta noite, que estaremos relembrando, através de um meio de graça, da Santa Ceia do Senhor, que estaremos comemorando nesta noite, trazendo recordações da cruz, trazendo lembranças da cruz, trazendo verdades indissolúveis que não podemos esquecer. Lembro-me desse texto onde Paulo está expressando na sua mente lembranças da cruz, lembranças do sacrifício de Jesus naquela cruz. E ele começa esse texto, depois é o texto conclusivo do capítulo 8, em que ele, claro, quando ele começa no verso 31, que diremos acerca dessas coisas, você tem que ter na sua mente todas as considerações anteriores dos versículos anteriores, em que ele vem considerando diversas situações, nos apresenta o Espírito Santo e nos ensina uma maneira de enxergar a vida, as dificuldades, as tribulações, os obstáculos que se apresentam na nossa existência. Ele nos ensina um modo bíblico de vermos esses acontecimentos, quando ele vai dizer, ora, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É assim que nós devemos enxergar as tribulações, as dificuldades e também as coisas boas, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma nota de rodapé do texto, olha, para aqueles que amam a Deus. Para aqueles que amam a Deus, até a morte é bem-vinda. É uma promoção, mas os que não amam a Deus é uma tragédia, é uma desgraça, é o fim da oportunidade. O que Paulo está recordando da cruz, nesse texto? Que lembranças, que recordações da cruz o apóstolo Paulo evoca para nós nessa noite? A primeira lembrança, a evocação da cruz, é a certeza de termos Deus conosco, por nós. Que diremos acerca dessas coisas, se Deus é por nós? Aqui Paulo evoca que na cruz, nós temos a certeza que Deus é por nós, tendo em vista que a nossa natureza de pecado não nos possibilita de forma alguma, condição alguma de reivindicarmos qualquer coisa que seja de salvação, tendo em vista por causa de nossa condição de pecadores destituídos da graça de Deus, não somos merecedores de coisa alguma, mas a evocação aqui da cruz traz para nossa mente que olha, o próprio Deus na cruz por nós. Eu acho muito interessante a frase de Santo Agostinho, quando ele dizia, Deus nos escolheu por seu amor, agora nos ama por sua escolha. Deus nos escolheu por seu amor, agora nos ama por sua escolha. A cruz evoca a nossa memória que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. É Ele que é por nós. Não é fruto de nossas conquistas, não é fruto de nossas capacidades, não é fruto de nosso merecimento, porque não temos capacidade, não temos como conseguir, nem temos merecimento algum. É Deus por nós. Outra coisa que Paulo evoca nesse texto, a cruz, ele evoca graça. Ele evoca graça. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso está evidenciado a graça. Somente porque ali na cruz, o Cristo, o Messias escolhido, prometido no Antigo Testamento, ali na cruz estava exercendo
a graça de Deus recebendo em si o castigo punitivo e libertador. Cristo recebe no seu corpo o castigo destinado a nós, o que nós merecíamos. A maldição declarada ao homem é lançada sobre Cristo. Isso é graça. Isso é graça sobre graça. E o que é graça? É a disposição de Deus. Deus manifestou a sua disposição em nos salvar. Por isso que ele vai dizer no capítulo 5, ele disse: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós pecadores. Mas Paulo evoca outras coisas. Eu serei bem breve nessa noite. Paulo também nos evoca outras recordações da cruz nesse texto. Ele evoca justiça divina, quando ele diz: olha, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo evoca justiça divina. Mas o que é justiça divina? Justiça divina, nós precisamos compreender que nós fazemos parte da rebeldia. O ser humano faz parte da rebelião contra Deus. Em Adão nós pecamos, caímos, nos tornamos rebeldes, nos rebelamos contra Deus. Somos a raça rebelde, estamos em rebelião contra Deus. E Deus, por ser santo, 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 Ele deve executar a sua justiça. E a justiça de Deus seria executada nos fulminando, mandando todos nós para o inferno. Ele era justo, estava aplicando a sua justiça. O que nós merecemos é o inferno, é isso que nós merecemos, é isso que a Bíblia fala, porque Deus é santo, 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 nós somos pecadores, fazemos parte da rebeldia contra Deus, e esse era o grande plano do inimigo, né? Fazer com que, encantar o homem, seduzir o homem, para que ele fizesse parte da rebelião com Deus, e assim Deus o fulminasse. Mas o que não imaginava, era que Deus tinha um plano de salvação por sua graça, e Ele executa a sua justiça em alguém que poderia receber a justiça. A justiça de Deus, que a ira de Deus, é derramada sobre Cristo, o Deus na cruz, porque somente Deus poderia receber a justiça de Deus. Somente Deus poderia receber a ira de Deus. Somente Deus suportaria o castigo de Deus. Quem de nós suportaríamos a justiça de Deus? Quem de nós suportaríamos a ira de Deus? Quem de nós suportaríamos o castigo de Deus? Então, na cruz, Deus executa a sua justiça, punindo os pecados dos eleitos em Cristo. Cristo na cruz recebe a punição pelos nossos pecados. Por isso que Isaías, no capítulo 53, vai dizer: nós o imputávamos como um sofredor, como um desprezado, mas ele estava recebendo o castigo, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Em Cristo na cruz, o derramar do sangue de Cristo cobre os nossos pecados, nos purificando de toda injustiça. E Cristo, quando olha para o ser humano agora, quando Ele olha para os eleitos, para os escolhidos, Ele não mais verá a mancha negra do pecado, a sua condição de pecador, porque o sangue de Cristo executa a justiça de Deus. Cristo afirma para o Pai: está consumado, eu paguei por eles. A dívida que o homem tem com Deus, uma dívida de pecado impagável, Cristo afirma para o Pai. Quando o Pai cobra a dívida, Cristo diz: eu paguei a dívida deles, derramei o meu sangue para que esse escrito de dívida fosse rasgado. Isso é justiça divina. A justiça de Deus consiste em que Cristo pagou por mim a dívida que eu não podia pagar. Podemos dizer que somos salvos não por algo que nós tenhamos conquistado,
por algum direito, porque não temos direito nenhum. Somos salvos porque Cristo conquistou a salvação por nós. Seu sangue nos purifica da injustiça. Somos declarados justificados porque Cristo nos justifica na cruz. Paulo então evoca essas coisas em Romanos. Olha, ele não poupou o seu filho, ele derrama sua ira no filho. Mas Paulo também evoca outras coisas aqui. Ele evoca libertação. Paulo nesse texto está nos evocando libertação pela cruz, porque Paulo vai dizer assim: olha, quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Quem os condenará? Sabemos que nós temos um acusador ferrenho, temos um adversário incansável, temos um inimigo astuto que está às voltas procurando nos amedrontar. Ele investe pesadamente contra o povo de Deus, ele faz acusações diariamente contra o povo de Deus diante de Deus. Mas Paulo, evocando a cruz, diz: olha, quem nos acusará? Que força argumentativa este advogado de acusação terá? Que capacidade persuasiva de nos acusar diante do juiz dos juízes esse advogado terá, uma vez que o nosso advogado nos liberta de todos os pecados e de todos os grilhões e de todas as amarras e de todas as grades. O sacrifício da cruz faz a reconciliação do homem com Deus e de Deus com os homens, nos libertando de toda maldição, de modo que já não há maldição, já não há inimizade, mas podemos ser declarados amigos de Deus, filhos de Deus, herdeiros com Cristo, co-herdeiros de Deus. A cruz nos liberta. Paulo evoca a libertação que Cristo trouxe para os eleitos através da cruz. Você não precisa culto de libertação não, meu irmão. Você precisa cair de joelho e se render aos pés de Jesus e declarar: tu és o meu rei, o meu Deus, eu sou teu, salvai-me. Você não precisa temer o inimigo, porque está conosco quem é maior do que ele. O nosso advogado é poderoso, e nos céus está quem defende a nossa causa. Como disse Jó, nos céus está quem defende a nossa causa. Enquanto o inimigo leva um rosário de acusações, o Paracletos divino, o Filho de Deus, diz: mas eu morri e derramei o sangue para que eles sejam justificados e possam estar diante de Deus Pai. Mas Paulo ainda evoca outras coisas. Na verdade, nesse texto ele evoca muitas coisas, mas eu quero ser breve. Também nesse texto ele evoca outra coisa que surge da cruz: a confiança na intercessão de Cristo. É a confiança intercessória na ação de Cristo. Cristo intercede por nós como o Espírito Santo. Cristo está intercedendo por nós. Você já pensou nisso? Você já pensou que maravilha, que coisa extraordinária você poder viver esta vida, caminhar essa existência, palmilhar essa estrada da fé, sabendo que nos céus o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Filho, está levando ao Pai a minha situação. Que o Deus Filho, que me conhece pelo nome, que não trabalha com marketing de massas, né? Mas que me conhece pelo meu nome, conhece você pelo seu nome, sabe quem você é, sabe onde você mora, sabe o que você faz, sabe o que você pensa, sabe dos seus sonhos. Ele apresenta isso diariamente diante do Pai. Você quer confiança maior para viver do que essa? Saber que Cristo intercede por você.
E saber que Cristo intercede por você é uma libertação, porque você não precisa pedir mais por ninguém, não é? Você não precisa recorrer a nenhuma estratégia, você não precisa acender vela, você não precisa subir escadaria de joelho, você não precisa andar com crucifixo, você não precisa mais de nada, porque você está livre desta cadeia religiosa, deste aprisionamento diabólico. Você está livre e você pode ter acesso ao Pai. Você não precisa ir para o Vaticano, você não precisa ir para Santiago de Compostela, você não precisa ir para Juazeiro do Norte, você não precisa subir montanha. Sabe o que você faz? Aí Jesus ensinou um segredo, que eu vou contar para vocês. Jesus, você faz o seguinte: você entra no teu quarto secreto, e você ora em secreto, confiando na intercessão de Cristo, e o Deus que vem em secreto te compensará. E você pode entrar em qualquer momento, estar diante de Deus, não precisa de nenhum atalho, não precisa de nenhum burocrata espiritual, para saber, é problema de olhos? Não, então é Santa Luzia. Não é problema de coluna? Então é São Januário. Não é porque está subindo a água, está com medo de afogamento, é São Mariano. Não, você vai direto ao Pai, porque o Cristo intercede por nós, e o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é gemidos inexprimíveis? Já pensou nisso? É quando você, diante das suas angústias, seus medos, das suas tribulações, das suas dificuldades, diante das coisas da vida tão difícil, você está numa situação tão drástica que nem consegue orar, você nem consegue falar, você apenas se ajoelha diante de Deus, e suas lágrimas molham seu rosto. Então, com gemidos inexprimíveis, é porque o Espírito Santo toma para si a sua dor e a apresenta junto com Cristo ao Pai. Já pensou nisso? Que maravilha! Por fim, meus irmãos, Paulo também ainda evoca algo sobre a cruz nesse texto maravilhoso. Paulo evoca a unidade indissolúvel do crente com Cristo. Aquele que é salvo pela cruz, aquele que é justificado pelo sangue, aquele que é escolhido antes da fundação do mundo, aquele que nele é operado a irresistível graça, aquele que se rende a Jesus reconhecendo como Senhor, seu Deus, o Senhor da sua vida, aquele que palmilha, que caminha no caminho da fé, na confiança do Cristo Jesus, o Cristo crucificado, ou como Paulo diz antes, ressuscitado à direita de Deus, que intercede por nós. Esse crente é unido com Cristo numa união indissolúvel e eterna. Estamos eternamente ligados por Cristo, e não existe nenhuma realidade neste mundo, nem no outro mundo, que possa nos separar de Cristo. Paulo faz um rol, um elenco de possibilidades, e ele faz as perguntas retóricas. Quem nos separará de Cristo? Cite alguma coisa que nos separará de Cristo. Você acha que algo pode nos separar de Cristo? Eu lamento que alguns imaginam e interpretam erradamente o livre-arbítrio, achando que hoje está salvo, amanhã não está salvo, hoje está salvo, amanhã não está salvo, hoje está salvo, amanhã não está salvo. Eu não sei, a Bíblia diz que uma vez salvos para sempre, porque a nossa união com Cristo é indissolúvel. Não tem quem nos separe de Cristo. Veja o elenco que Paulo faz. Paulo disse: quem vai nos separar? Me diga, alguém que vai nos separar? Ele diz: olhe, nem a morte. E ele diz algo interessante no verso 38, ele diz: estou bem certo. Isso significa em grego que é uma consciência inerrante, está bem certo, é uma certeza que tira toda e qualquer dúvida, e não existe capacidade de erro. Eu estou bem certo que nem mesmo a morte, porque quem morre em Cristo vive eternamente, nem a morte, nem a vida, nem as coisas, nem os anjos, nem demônios, nem principados,
nem as coisas do presente, nem do futuro. Dizer, o futuro a Deus pertence. É por isso que a gente não se separa de Cristo, porque o futuro a Deus pertence. É por isso que a gente não se separa, porque o futuro a Deus pertence. Estamos unidos com Cristo para sempre. Nem presente, nem futuro, nem porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Ele encerra o assunto. Nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos comemorar nessa noite, relembrando a cruz, relembrando que Paulo traz na mente todas essas conquistas da cruz. Vamos nessa noite, com muita alegria e com essa consciência da graça, do perdão, da justificação, da confiança, da intercessão e da nossa união eterna com Cristo. Vamos tomar a Santa Ceia hoje, com alegria, adorando a Deus com todo o coração, com toda a nossa consciência, com toda a nossa alma. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar? Amado Deus, querido Pai, nesta noite que estaremos através deste memorial, este meio de graça, relembrando a cruz do Calvário, relembrando o nosso Senhor Jesus, crucificado em nosso lugar, derramando o seu sangue precioso para redimir um povo para Ti, ó Deus. Queremos Te glorificar, Senhor. Queremos Te glorificar nessa noite, fazendo um autoexame das nossas vidas e chegar diante de Ti com humildade, mas confiando no sangue precioso de Jesus que nos purifica. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a nesse mundo, em nossas vidas, sermos porta-vozes da Tua palavra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar, irmãos, a palavra está com o reverendo Cláudio.